Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema um pouco diferente. Eu tô aqui para falar sobre ansiedade e como eu descobri que eu era uma pessoa ansiosa. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou psicólogo e também não tô aqui para dar nenhum tipo de conselho profissional, nem nada do tipo. E realmente, se você tiver com, né, se a ansiedade estiver muito presente na sua vida, estiver te incomodando, te angustiando ou passando por algum processo um pouco complicado nesse sentido, eu realmente aconselho a procurar ajuda profissional porque acho que é um dos melhores passos que você pode tomar para a sua saúde mental. Posto isso, eu vou compartilhar um pouco da minha história só, porque talvez se você se identificar com algum ponto aí, pode te ajudar também a enxergar essa coisa toda da ansiedade de alguma forma diferente, né? Para mim tudo começou assim de verdade quando eu era criança, assim, muito novo ainda, e hoje eu tenho a constatação disso, né? Mas como criança, assim, começou comigo sempre vivendo o futuro, né? Ou seja, eu tava lá na terceira, segunda série, assim, e eu estava na aula, né, na sala de aula durante a semana e minha cabeça já estava no final de semana. Eu já estava pensando em qual fita que eu ia alugar naquela época para jogar no meu Mega Drive. Eu já estava pensando na festa de aniversário de alguém que ia ter no final de semana. Então eu nunca estava com a cabeça ali onde eu estava, né? Porque aí quando chegava o final de semana que era a festa, ou chegava o final de semana para jogar o videogame que eu tinha alugado, a fita, enfim, eu já estava pensando na segunda-feira e na semana que vinha. E se nessa semana tivesse prova, então, alguma coisa assim, eu ficava mais, né, mais tenso ainda com o que vinha por aí. Então, eu não achava que isso era uma coisa sistêmica, até porque eu era criança, eu nem entendia muito bem, eu achava que esse era o jeito normal de levar a vida. Mas esse tipo de pensamento foi me acompanhando, né, ao longo da vida. Então, cheguei na adolescência assim também, eu estava sempre com a cabeça na frente, né? Então, era semana eu estava na escola, minha cabeça era no final de semana, no que eu ia fazer com meus amigos, por exemplo. E acho que quando você é adolescente você começa a ganhar um pouco mais de liberdade. E eu comecei a ter a minha primeira banda, as minhas primeiras bandas naquela época, né? Então imagina, assim, eu tava na escola vendo aula, mas minha cabeça era no final de semana no show que a minha banda ia fazer. Eu já tava imaginando como seria a minha vida daqui a pouco, porque eu jurava que minha banda ia ser o maior hit daquele ano e a gente ia ficar famoso e rico e tal. Então, olhando para isso tudo, eu realmente percebo assim que ao longo da minha vida inteira minha cabeça estava sempre na frente do que eu estava vivendo. E quando chegava aquele momento da frente, eu já estava olhando para frente de novo, então eu não conseguia nem aproveitar aquele momento. Né? Então, assim, eu tenho alguns exemplos que na minha cabeça são muito icônicos, assim, mas teve um domingo, eu lembro, era primeiro ano do ensino médio, naquela semana ia ser uma semana de provas, então eu passei o domingo inteiro angustiado, porque eu sabia que eu ia ter uma semana de provas. E chegou na hora das provas, né, na semana em si, nem foi assim tão intenso. Mas eu passei o domingo inteiro angustiado, assim. Então hoje eu percebo, assim, eu perdia momentos, né, assim, eu deixava de viver feliz ou de aproveitar mesmo alguns momentos, porque minha cabeça estava lá na frente já. Então isso era um pouco complicado para mim, né, na época assim, eu não percebia muito bem, achava que esse era o jeito normal de ser e deixava rolar. E isso me acompanhou, então, quando criança, adolescente, e aí eu cheguei na faculdade, isso continuou assim, e na faculdade eu já tinha algumas bandas mais sérias, né, então, quando eu estava lá estudando, eu começava a ver meus amigos fazendo estágio, comprando carro, enfim. E eu com aquela cabeça assim, não, beleza, mas a minha banda daqui a pouco vai lançar um clipe, né, a gente vai estourar ou qualquer coisa assim. E eu percebia que eu realmente não estava vivendo, né, aquele momento presente, eu estava sempre olhando para frente. Só que quando chegava o final de semana e aí tinha show da minha banda, uma viagem, alguma coisa assim, eu estava lá, só que eu já estava pensando, putz, ó, terça-feira eu tenho um trabalho da faculdade para entregar. Né? Putz, como é que eu vou fazer para pagar tal, eu preciso trocar a corda do meu baixo e estou sem dinheiro, enfim. Eu estava sempre com a cabeça na frente e não conseguia aproveitar aquele momento que eu estava vivendo, né? Então isso vem desde muito novo. Eu não achava que era nada assim estrutural e que era problema, né? Na verdade, eu achava que isso era o normal, porque eu só tinha vivido assim até então. E só que aí tiveram são três fatores assim que aconteceram na minha vida que fizeram essa ansiedade virar uma coisa ruim. E aí eu entender o que acontecia e tentar lidar com ela, né? E acho que o fator mais importante, sim, foi em 2008, eu tinha 20 anos. Então imagina, eu tinha 20 anos, tinha uma banda legal rolando, assim, a gente tinha acabado de gravar um EP e tudo mais. Tava na faculdade, então assim, porra, o céu era o limite, assim, né? Eu achei, agora a minha vida tá no jeito que eu falei, você se sente invencível, acho que quando você tem essa idade, né? E tanta coisa legal tá acontecendo na vida. Eu me sentia mega sortudo, assim, com tudo. E aí, o irmão de um amigo meu faleceu abruptamente, assim, num acidente de trânsito. E ele não tinha uma idade muito diferente na minha, né? Era um pouco mais velho. Então, na época, imagina, eu entrei em parafuso total. Por quê? Eu só fui entender isso anos depois, né?
mas é porque eu estava sempre vivendo, né, no futuro, para frente. E na minha perspectiva até então, a parte da frente, o futuro, sempre reservava coisas muito legais. Então eram shows, viagens, rolê com amigos, estar com a minha família, assim, coisas maravilhosas. E aí quando aconteceu isso, me deu um parafuso que eu falei, cara, chega uma hora que esse pra frente que a gente tá sempre esperando não tem mais, não existe, né? Assim, você pode virar, sei lá, a esquina lá e morrer, enfim. Eu sei que foi um pensamento muito fatalista na época, mas eu tinha 20 anos, nunca tinha presenciado nada assim perto de mim, então realmente eu fiquei bastante em choque, assim, com o que aconteceu. E aí, dali pra frente, eu tive mais duas situações muito parecidas que fizeram eu ter esses, né, choque de realidade, talvez, ou acordar assim. E aí foi quando eu percebi que, pelo fato de eu estar sempre vivendo, olhando pra frente, eu realmente perdi, assim, a coisa de não aproveitar o momento, né? Só que quando eu comecei a olhar pra frente, o que tava na frente eram coisas, né? Eu comecei a pensar, putz, eu tô ficando velho. Daqui a pouco, e aí eu comecei a ver, sei lá, né? Eu não comecei a ver, mas eu vi algumas pessoas que tinham idade parecida com a minha falecendo, ficando doente, etc. Me deu um parafuso que eu falei, cara, o que tá lá na frente já não é mais tão legal assim, né? E aí eu percebi que esse modo que eu vivia sempre, olhando só pra frente, só pro que viria e não conseguindo aproveitar o momento, me gerava muita angústia, começou a gerar muita angústia, né? Porque eu comecei a olhar pra frente e pra frente já não era mais tão legal assim. E a gente vai ficando mais velho, né? Você começa a ter os boletos mais pra pagar, responsabilidade com a sua própria grana, com a sua própria saúde, né? Você já tá naquela época que, meu, se você encher a cara num dia seguinte você vai ficar mal de ressaca, assim, né? Antes, quando você é mais novo, você tá na faculdade, etc., essas coisas são bem mais tranquilas, né? Então, eu comecei a olhar e comecei a repensar tudo que eu fazia, né? Porque eu comecei a olhar pra frente e falei, cara, eu comecei a olhar e falei, não tinha mais coisas, não que não, tinha, não que não rolassem mais coisas legais, mas existia uma realidade que eu passei a lidar sempre olhando pra frente, e eu começava a pensar, putz, agora eu tô com 20 e poucos, então olhando pra frente, o próximo é 30, depois 40, não sei o quê, e eu comecei a entrar nesse parafuso de ansiedade de sempre estar vivendo no futuro, e não conseguir aproveitar o que estava acontecendo no momento, né? Então, isso eu não entendia muito bem como ansiedade, né? Mas eu percebi que começou a me deixar mal no sentido de estar sempre muito preocupado com as coisas, né? Do que podia acontecer. Eu comecei a me preocupar com a minha saúde, eu nunca tinha me preocupado com a minha saúde, você acha? Eu comecei a me preocupar com a minha saúde, eu tinha agora 24 anos, 25, né? E aí nesse cenário todo, foi quando eu percebi que foi, olha, alguma coisa não está certa nisso aí, porque eu estou muito preocupado, nunca consigo viver aquele momento em si. E isso começou, lógico, a trazer alguns tipos de consequências, né? Porque quando acho que você vive no estado ansioso por muito tempo, mesmo sem saber o que é, a gente começa a ter, às vezes, algumas crises de ansiedade, crises de pânico, então eu não sei exatamente o termo certo para falar isso, mas eu comecei a ter algumas experiências desagradáveis, né? E eu sempre achava, pô, não é possível, cara, eu sou um cara tão feliz, assim, sempre fui muito tranquilo, muito feliz. E eu falei, cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e isso não tá legal. E aí, depois de muito tempo, né, eu já tinha meus 30 anos, que eu fui procurar terapia, né, fui começar a fazer sessões do psicólogo e, de verdade, para mim foi assim, a melhor coisa que aconteceu, porque eu consegui entender, né, esse mecanismo, assim, de estar sempre, como eu estou sempre olhando para frente e a partir dos, sei lá, 20 e poucos anos, o que eu olhava para frente já não tinha uma perspectiva de ser tão legal assim, baseado nessas experiências pessoais que eu tive, eu comecei a meio que entrar em parafuso, assim, porque como eu tava sempre vivendo né, no futuro, mas o futuro já não era tão legal, assim, ou não existia na minha cabeça na época, ou podia não existir, assim, né, podia acontecer alguma coisa e não ter esse futuro legal que eu tanto gostava, né, de ter na minha vida, assim, isso começou a me gerar angústia. E aí foi que eu percebi que isso era ansiedade, né, o que me gerava ansiedade, enfim, e que isso não estava sendo bom para mim. E aí eu fui atrás de ajuda profissional, e aí, né, depois de alguns anos aí, anos não, né, meses de terapia, eu realmente consegui desenvolver algumas ferramentas para lidar com tudo isso, mas acho que isso é assunto para um outro vídeo. Esse aqui era só para contar mais ou menos como eu descobri que a ansiedade realmente fazia parte da minha vida, que a ansiedade estava me trazendo algum tipo de angústia, assim, algumas coisas que eu não entendia muito bem, mas que não eram legais, porque tudo estava enraizado em como eu estava sempre querendo viver de expectativa, viver das coisas legais que vinham e nunca conseguindo estar presente no momento, né? Então acho que a partir do momento que eu consegui entender isso, ficou mais fácil, né, de lidar com isso tudo. Então eu espero que, sei lá, esse relato tenha te ajudado a se identificar em alguma coisa ou não, mas se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. E eu devo voltar em alguns outros vídeos para falar mais algumas coisas sobre essas ferramentas que eu criei aí com a ajuda da minha psicóloga, para lidar com essa ansiedade, para lidar com esse cenário todo e como isso está repercutindo na minha vida. Mas eu digo que hoje, assim, entendendo tudo,
aos 32 eu tô muito melhor, mais feliz, mais tranquilo do que eu tava com 25, 26 anos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!